Shalom, povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, que Deus abençoe o nosso dia, que seja um dia repleto de bênção, de paz, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui para mais um devocional, meditação diária da Palavra de Deus. Estamos agora no livro de Esdras, capítulo 2. Nós vamos ver aqui a lista daqueles que saíram da Babilônia, em nome de Jesus. E vamos ver o que Deus fala conosco nessa palavra, para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. A lista dos que voltaram da Babilônia. São estes os filhos da província que subiram do cativeiro, dentre os exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá. E voltaram para Jerusalém para ajudar cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Relaías, Mordecai, Bilzã, Mispar, Bigvais, Reum e Baná. Eis o número dos homens do povo de Israel. Os filhos de Paros, 2.172. Dos filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Arã, 775. Os filhos de Patimoabe, os filhos de Jesua, Joabe, dos 1.812. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zatu, 945. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Bani, 642. Os filhos de Bebai, 623. Os filhos de Asgade, 1.222. Os filhos de Adonicão, 666. Os filhos de Adim, 454. Os filhos de Ater, da família de Ezequias, 98. Os filhos de Bezai, 323. Os filhos de Jora, 112. Os filhos de Azum, 223. Os filhos de Gibar, 95. Os filhos de Belém, 123. Os homens de Netofa, 56. Os homens de Anatote, 128. Os filhos de Asmavete, 42. Os filhos de Kiriat-Arim, Sefira e Berote, 743. Os filhos de Ramá e de Geba, 621. Os homens de Miquimás, 122. Os filhos de Betel e Ai, 223. Os filhos de Nebo, 52. Os filhos de Maquibis, 156. Os filhos do outro Elão, 1.254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Lod, Adide e Ono, 725. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Sena, 3.630. Os sacerdotes, os filhos de Gedaías, da casa de Jesua, 973. Os filhos de Imer, 1.052. Os filhos de Pazur, 1.247. Os filhos de Arim, 1.017. Os levitas dos filhos de Jesua e Cadmiel, dos filhos de Odavias, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 128. Os filhos dos porteiros, filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, ao todo 139.
Os servidores do templo, os filhos de Zia, os filhos de Azufa, os filhos de Taboate, os filhos de Queros, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Acube, os filhos de Agabe, os filhos de Sanlai, os filhos de Anã, os filhos de Gidel, os filhos de Gar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, e filhos de Uza, os filhos de Pazéia, os filhos de Bezai, os filhos de Asna, os filhos dos Queumitas, os filhos dos Refreus, os filhos de Baquebuque, os filhos de Acufa, os filhos de Arur, os filhos de Baslute, os filhos de Meida, os filhos de Asa, os filhos de Barcos, os filhos de Císera, os filhos de Tema, os filhos de Nesias, os filhos de Atifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Peruda, os filhos de Gala, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete, Azebaim, os filhos de Ami. Todos estes servidores do templo de Ami, todos os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão, 392. Também estes subiram de Tel-Mela, Tel-Asa, Querube, Adã e Imer, porém não puderam provar que as suas famílias e a sua linhagem eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. Também dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Abias, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que se casara com uma das filhas de Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado do nome dele. Estes procuraram o seu registro nos livros genealógicos, porém não acharam, pelo que foram contidos pelo imundo para o sacerdócio. O governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas, ao que se levantasse um sacerdote com o Urim e o Tumim. Toda esta congregação junta foi de 42.360, fora seus servos e suas servas, que foram 7.337, e tinham 200 cantores e cantoras. Os seus cavalos, 736, os seus mulos, 236, os seus mulos, 245, os seus camelos, 435, os jumentos, 6.720. Alguns dos cabeças das famílias, vindo à casa do Senhor, a qual está em Jerusalém, deram voluntárias ofertas para a casa de Deus, para restaurarem no seu lugar. Segundo os seus recursos, deram para o tesouro da obra em ouro 61.000 daricos. Oh Deus, glórias a ti, Senhor. Os sacerdotes, os levitas, alguns do povo, tanto os cantores como os porteiros e os servidores do templo habitaram nas suas cidades, como também todo Israel. Segundo aqui, ó. Então, esse finalzinho, ele vai falar aqui que esses cabeças, né? Alguns dos cabeças das famílias vindo à casa do Senhor, o qual está em Jerusalém, eles deram as suas ofertas voluntárias, né? Para a casa de Deus, para restaurarem o seu lugar, segundo os seus recursos. Então, cada um, né? Segundo as suas condições. Deram para o tesouro da obra, em ouro, 61.000 daricos, né? Porque daricos era como se fosse a moeda ali deles, né? E em prata, 5.000 arratéis.
e 100 vestes sacerdotais, né? Então, os sacerdotes e os levitas e alguns do povo, tanto os cantores como os porteiros e os servidores do templo, habitaram nas suas cidades, como também todo Israel. Então, houve um resgate, né, aqui, tanto dos afazeres quanto das suas localidades, né? Parece que estava todos voltando ali aos seus locais de origem. E aqui também fala, né, que os sacerdotes eram descendentes de Arão, da tribo de Levi. Foram ordenados juntamente com seus filhos para realizar os sacrifícios do templo. E os levitas, né, por sua vez, eram da tribo de Levi, mas não pertenciam à família de Arão. Tinham a função de ajudar os sacerdotes. E os cantores, né, e os porteiros haviam sido escolhidos pelo rei Davi, dentre as famílias dos levitas e incumbidos das tarefas específicas. Os servidores do templo realizavam tarefas mais simples, mas serviam ao Senhor com grande devoção. É interessante a gente ver nessa separação toda, porque muito a gente vê nas denominações as pessoas querendo muito lugar de destaque, né? Querendo estar no púlpito. Então as pessoas criam aquela imagem de que se a pessoa não estiver ministrando um louvor ou não estiver ministrando a palavra, ela não é importante. Quando isso na verdade é uma mentira, né? Porque todos são importantes, desde aquele que recebe ali no estacionamento, aquele da porta, toda a organização, né? Aquele que cuida da salinha, cada um na sua função é importante, né? É como Paulo fala, né? Um corpo com todos os seus membros, cada um tem a sua função. Não dá, né? Para um corpo ser feito só de mãos ou ser feito só de pés. Tem todo um conjunto da obra, né? Então aqui a gente vê também que Davi, ele havia separado aqui, né? Essa organização desde o tempo de Davi. Foi tão bonito ali quando Davi, ele intitulou os porteiros. Ele teve esse cuidado, né, em direcionar, porque antes mesmo do templo ficar pronto de Salomão, ele já havia determinado ali as funções. Então, eu vejo assim, né, gente, tudo em relação ao Senhor é preciso ter um cuidado muito grande para a gente poder direcionar, para a gente poder fazer as coisas acontecerem. Não pode ser algo bagunçado, né? As coisas de Deus têm ordem, têm decência. E é um pouco maçante esse texto, a gente lê aqui esse negócio de, né, quem voltou, quem não voltou, o número. Mas aqui a gente vê, quando a gente vê aqui 400, 700, que era um povo numeroso, né? Não era um povo, um povinho, né? Era uma nação ali, um negócio assim. E Deus preservou o seu povo, né? Então, se você crê que você faz parte dessa nação santa, que você faz parte desse povo escolhido, não se deixe abater pelas circunstâncias, né? Não se menospreze dentro do seu ministério, seja qual for a sua função ali, você é importante para a casa de Deus, é cada um no seu pouco a pouco, né? Eu falo assim que dentro de uma organização, de uma empresa, todos são importantes. E assim também a gente trazendo para a casa de Deus, para o reino de Deus, todos nós somos importantes, né? Não é só o pastor, a pastora, o presbítero, o diácono, cada um na sua essência. Amém? Amém. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por mais essa oportunidade de estarmos, Senhor, na Tua santa presença, se alimentando, Senhor, da Tua palavra. Obrigado, ó Deus, por cada ouvinte, cada pessoa que assiste esse canal, que medita na Tua palavra, Senhor, que a gente possa, Senhor, ser útil na Tua obra, seja em qualquer cargo ou nível hierárquico, Senhor, que a gente possa ter disposição de contribuir, de ajudar, Senhor, seja do menos importante ao mais importante, isso não importa, Deus, o que importa é a gente se encontrar no corpo de Cristo e poder ser útil, Senhor, contribuir de alguma forma, Pai, seja, Senhor, nos afazeres diários ou ministrando uma palavra
ou até mesmo um louvor, que o Senhor possa usar cada um na sua essência, na sua adoração, na sua forma de agir. O importante é saber que todos nós fazemos parte de um corpo e esse corpo tem como cabeça o Senhor, Pai, que é o centro do Evangelho, que é o centro de todas as coisas, ó Deus. Nos capacita, nos usa, Senhor, de uma forma abundante, de uma forma extraordinária aqui, Senhor, nessa terra, Pai. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor, e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe seu dia. Shalom!